Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Sulemir Farias e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas: a presença que abre caminhos. Quantas vezes você já se sentiu parado, sem direção, como se nada na sua vida estivesse se movendo? O povo de Israel também viveu um tempo assim, diante do Jordão, um rio impossível de atravessar. Mas bastou a Arca da Aliança tocar as águas e o impossível se abriu. Hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda existe uma presença que abre caminhos. A mesma presença que acompanhava a arca está disponível para você hoje. Fica comigo até o final dessa mensagem, porque eu creio que algo vai se abrir na sua vida quando a presença de Deus entrar. O desejo de Deus é manter comunhão com o homem. Não importa a sua posição, cor, sexo ou etnia, todos estão convidados para estarem próximos a Deus. Desde o início da criação, a presença de Deus foi plena e completa na vida das pessoas, visto a experiência de Adão e Eva antes de cometerem o pecado e serem castigados com a expulsão. O desejo do inimigo sempre foi de roubar a intimidade entre Deus e o homem. Para estar entre o povo, Deus manda Moisés construir a Arca da Aliança, que representava o símbolo da presença de Deus. A Bíblia nos conta em 1 Samuel 4, verso 10 e 11, que o povo judeu estava envolvido num conflito com inimigos filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Ao final da batalha, os filisteus tomaram a arca do Senhor e a levaram de Ebenezer a Asdode, que ficou por cerca de 7 meses em um templo idólatra, pois serviam ao deus Dagom. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdode e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdode como no seu território. Durante esse tempo, os filisteus ficaram atemorizados com o que a presença da arca provocou em suas vidas, pois aquilo que era bênção para os israelitas tornou-se maldição para os filisteus, e eles, depois de 7 meses, decidiram mandar a arca embora. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim durante 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 1 Samuel 7, 1 e 2. Após a morte do rei Saul, Davi reinou. Era ele um homem segundo o coração de Deus e desejou trazer a arca para seu lugar de origem. Então, convocou Davi todo o povo para ir com ele. Foi muita gente, todo mundo alegre. Havia cânticos, harpas, saltérios, tamborins, símbolos, trombetas e toda sorte de instrumentos musicais da época. Davi mandou fazer um carro de bois para carregar a arca e designou 2 homens para guiar o carro, Uzá e Aió. Davi vinha bem na frente do povo, louvando a Deus e dançando. Até aí tudo corria bem, porém os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi fulminado por Deus. A intenção de Uzá poderia ser a melhor, mas não adianta boas intenções se você não segue as regras de Deus. Aquilo tudo parecia maravilhoso, mas a lei de Moisés diz claramente que só quem pode tocar na Arca da Aliança são os levitas, e só depois de se purificarem. E a arca só pode ser transportada nos ombros dos levitas. Então temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor?
e não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Segundo Samuel, capítulo 6, do 9 ao 11. Queridos irmãos, precisamos ter em mente que não se pode trazer a presença de Deus de qualquer jeito à nossa vida. Existem regras. É necessário buscarmos em espírito e em verdade. A arca nunca poderia ser transportada em cima de bois, e sim nos ombros de homens fiéis a Deus. Não tem como transferir para outros ombros. Cada um de nós devemos nos colocar à disposição para transportar a presença de Deus através de nossas vidas. Como é importante dar valor à presença de Deus e obedecê-lo de todo o coração. Quando fazemos isto, somos abençoados, dia após dia. E temos a certeza da vitória, somos renovados, vivemos a alegria plena que somente os escolhidos de Deus podem alcançar. Obed-edom nos ensina através da Bíblia Sagrada que a presença de Deus é real e quando o Senhor entra em nossas vidas, somos transformados. Obed-edom teve uma experiência tremenda com Deus e com certeza ele não esperava o que estava para acontecer. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Segundo Samuel 6, verso 12. Com certeza, Davi buscou saber dentro da lei a maneira correta de trazer a arca, e o Senhor o honrou, pois conhecia o coração de Davi e o quanto ele ansiava estar na presença do seu Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 13 ao 15. Desta vez, a festa foi preparada com muito cuidado, e agora, de acordo com a vontade de Deus, todo Israel fazendo subir a arca da aliança do Senhor, com grande júbilo, e ao som de buzinas e de trombetas, e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. A arca chegou a salvo em Jerusalém, e Davi sacrificou muitos animais para louvar ao Senhor. Deu tudo certo, a partir do conhecimento das regras próprias para transportar a arca da aliança. Na vida espiritual, acontece da mesma forma. Quem não conhece a Deus jamais será capaz de amá-lo. Quem não conhece a Bíblia não pode saber como agradar a Deus. Hoje, no Novo Testamento, as perspectivas são outras. A arca, símbolo da presença de Deus, agora está em nós. O véu do templo se rasgou e passamos a ter livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo, somos preciosos aos olhos do Pai, ainda que você seja desprezado por alguém, não importa, existe um Deus em sua vida e para Ele você é muito importante. Tanto é que Ele mandou seu único filho morrer em seu lugar. Um coração grato é um coração comprometido. Obed-edom era tão comprometido com a arca que no dia em que o rei Davi foi tirá-la da sua casa, onde havia sido muito abençoado, ele pediu para ir junto, só para continuar cuidando da arca. Um coração grato é um coração alegre. Obed-edom estava tão feliz pela arca que ele não queria deixá-la ir embora, não queria ficar sem a presença da arca. Pessoas ingratas estão sempre reclamando.
Um coração grato é um coração motivado. No dia em que Davi foi tirar a arca da casa de Abinadab, ele deve ter pensado, até que enfim, já era a hora. Ele estava cansado. Abinadab sentiu-se aliviado, ao contrário de Obed-edom, que de tão empolgado decidiu cuidar da arca pelo resto de sua vida. Um coração grato é um coração empenhado com o reino. Obed-edom em Jerusalém, diante da arca, tornou-se músico, tesoureiro e líder de 68. Uma pessoa que é abençoada não precisa correr atrás da bênção, ela vem até você. A honra é um poder magnético de atrair as bênçãos de Deus. Tem o poder de mudar o ambiente onde vivemos. Se estiver no centro da vontade de Deus, até a adversidade se transforma em bênção. Qual coração é o seu? Qual casa você quer para a sua família? A de Obed-edom ou de Abinadab? Que você, com um coração grato por tudo que você tem recebido, se decida pelo Senhor da arca. Obrigada por ficar comigo até o final dessa mensagem. Deus abençoe a sua vida. E nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.